adquire conhecimento? Ouvindo a voz de Deus. Não tem uma outra forma. Se Deus fala e instrui o seu povo, ele adquire conhecimento. E adquirindo conhecimento, agora ele vai fazer a vontade de Deus. Ele vai trilhar um caminho que é agradável ao Senhor, e ali vai sim ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus. Tudo vai bem, tudo vai prosperar. Ele vai ter vitória, ela vai ter vitória. É como o Tiago falou aqui no início do culto, em meio às dificuldades e às guerras, mesmo assim o povo de Deus, que serve a Deus, que busca a orientação de Deus, é vencedor e tem paz, mesmo diante da guerra. O cenário é horrível, muitas das vezes é guerra de um lado para o outro, mas estamos em paz, porque na nossa vida habita o Espírito Santo de Deus. Nós lemos na leitura oficial esta noite, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esta palavra, o Senhor falando para os seus discípulos, ele mostra aqui o quadro da graça de Deus. O tema da nossa mensagem essa noite é: qual é a decisão que tomamos diante da graça de Deus? Ou dentro da graça de Deus, ou recebendo o favor de Deus? Qual a decisão que tomamos? Nós vamos meditar nisso esta noite. A ação da salvação parte diretamente de Deus. O processo total, o pagamento da dívida que a humanidade devia a Deus, parte totalmente de Deus. Ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo agora paga a dívida. Ele paga tudo que a humanidade estava devendo a Deus, e nós ficamos agora, Deus tira, o nome do SPC da humanidade, coloca tudo certinho. Vocês estão devendo mais de nada. Coloca ali, Jesus vai, paga esta dívida no nosso lugar e nos coloca diante da porta da graça, do seu favor. Falando isso, quando Jesus ele fala sobre estas portas, porta estreita e porta larga, ele pagou o preço e colocou agora diante de nós essas duas portas, colocando diante de nós essas duas portas, ele quis dizer para mim e para você que nós temos acesso a ambas as portas. Eu posso entrar pela estreita e posso entrar pela larga. A graça que foi paga, o favor de Deus que pagou a dívida que nós devíamos a Deus, agora nos proporciona salvação. Mas ele coloca diante de nós duas portas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro do plano, do processo da salvação, existe a sinergia. E o que é a sinergia? É a ação humana mediante a salvação. O que isso quer dizer? Que Deus pagou através de Jesus Cristo o plano da salvação, mas Ele quer a participação humana. Como assim? Quer dizer que é por esforço a salvação? De forma nenhuma. A salvação é só pela graça de Deus, é só pelo favor imerecido de Deus para a humanidade. Porém, Ele coloca responsabilidades diante de nós para que possamos tomar decisões que venham também agora corrigir o erro de Adão e Eva. Qual foi esse erro? Deus colocou o homem no jardim sem pecados, amém? O homem não tinha pecado. E Ele dá uma simples ordem para o homem:
Você pode comer de todas as frutas do jardim, pode comer de tudo, mas aquela do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, você não pode comer. Foi uma ordem direta de Deus. Coma de todas as outras, menos aquela do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. O que ele faz? Sua esposa vai lá, come, dá para ele come. A ordem foi dada a ele. Com isso ele quebra agora a aliança que ele tinha com Deus, provocando assim o mal, e isso desencadeou e pegou em toda a humanidade. Todos nasceram no pecado. Agora nós estamos diante da graça de Deus. Jesus restaura através do seu sacrifício tudo. Restaura, pagando o preço, a dívida que nós estávamos devendo a Deus, da aliança que Adão quebrou, e coloca diante da humanidade novamente a oportunidade de corrigirmos aquela decisão errada. Coloca duas portas, a porta estreita e o caminho estreito. Coloca a porta larga e o caminho largo. E temos acesso a ela. Porta se abre com o quê? Com chave, né? Para a gente chegar diante de uma porta, a gente tem que abrir com chave, né? Nós temos a chave na mão de entrarmos nas duas portas. Nós podemos entrar na porta estreita, abrimos lá, é a mesma chave que eu vou lá e abro a porta larga. É a mesma chave. Vou mostrar para você agora, dentro da palavra de Deus, que chave é essa, né? Ela abre as duas portas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Você vai começar a notar que chave é essa, e que poder é esse que eu posso abrir ambas as portas. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha aí a chave. Qual é a chave? Livre arbítrio. Eu posso, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam, me convêm, não vão me dominar. Então eu tenho, o apóstolo São Paulo, ele está dizendo que nós temos domínio sobre esta chave, sobre o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre entrar pela porta estreita e a porta larga, e ela abre estas duas portas. E eu queria meditar com você a respeito das portas, antes de entrarmos no assunto. Nós vamos meditar a respeito das portas, o que elas produzem, o que elas têm a nos oferecer, tá certo? Vamos meditar pelo primeiro na porta larga. Nós vamos ver o que esta porta nos oferece. A porta larga ou porta atrativa à nossa carne. Quando ele fala porta larga, é porque chama mais atenção, é mais fácil de se ver. Caminho largo é mais fácil de se conduzir, de andar, não é assim? Caminho à vontade, você não tem que fazer nenhum esforço para entrar em uma porta larga. Você não precisa virar assim de lado, você não precisa tirar alguma coisa que está sobre os seus ombros, porque ela é larga, você entra com facilidade. Então, tem a tendência de chamar a nossa atenção, de chamar a nossa carne. O caminho do mesmo jeito, se eu tenho um caminho que eu posso pisar mais à vontade, eu posso passar com mais tranquilidade, eu vou escolher ele. É atrativo à nossa carne, chama a atenção. Eu fico até meditando lá na minha casa, a minha rua lá é muito estreita, se a gente parar dois carros, já não passa o terceiro. Aí a gente tem que fazer um jogo de cintura, colocando um carro de um lado para o outro, para as pessoas não ficarem buzinando, né? Chamando a atenção. Um pequeno espaço, mas já na outra rua passa 4 carros à vontade. É bem mais fácil escolhermos.
Eu não vou por aqui que é estreito, vai que tem 2 carros lá parados no sentido contrário e não dá para passar, eu vou passar por ali, que se tiver eu vou passar. É mais atrativo, chama mais atenção. A gente nunca quer passar por um lugar de dificuldade, não é verdade? Mas veja só o que acontece quando tomamos a decisão de entrar na porta larga e andar no caminho largo. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que isto quer dizer? Quando estamos dentro da porta larga, existe uma cegueira espiritual. Nós não observamos as consequências do que esta decisão pode acarretar para nós. É uma cegueira onde eu não consigo compreender a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Eu não consigo enxergar um Paulo, espiritualmente falando, que está na minha frente, porque o Deus deste século, Deus com D minúsculo, irmãos, o Deus desse século, que é Satanás, ele cega a mente dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus se manifestando diante da humanidade. Então, o que é que a porta larga, em primeiro lugar, ela produz quando entramos nela? Cegueira. Não conseguimos enxergar claramente, só enxergamos aquilo que a gente quer enxergar. Pessoas vêm e falam 100 vezes a palavra de Deus para nós, mas nós só enxergamos o que queremos enxergar, porque quando estamos dentro desta porta, ficamos cegos espiritualmente. A palavra é como aquela parábola do semeador. A primeira semente cai na beira do caminho, vem as aves do céu e retira. Quando estamos dentro da porta larga, acontece isso. Tudo que é ministrado para nós, porque tomamos a decisão de estar lá, a gente não aceita. A palavra é pregada, entra no ouvido e sai do outro, não desce para o coração, só recebemos aquilo que queremos receber, porque estamos cegos. É o que acontece quando nós tomamos a decisão de estarmos dentro desta porta. O que ela produz mais além de cegueira? Com a cegueira, não temos compromisso com Deus, porque estamos cegos. Não temos compromisso em nos guardar diante de Deus. Pecamos voluntariamente, não temos responsabilidade dentro do reino de Deus, porque estamos cegos. Não conseguimos enxergar as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa distância com Deus. É só nós olharmos lá no jardim, o que foi a primeira coisa que aconteceu com Adão quando ele peca. A primeira coisa, ele sabia que Deus era onisciente, sabe de tudo. Ele sabia que Deus era onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Mas qual a primeira atitude que ele toma quando ele peca? Se esconder de Deus, fugir. Vou me esconder dentro do mato porque eu vi que eu estou nu e eu não quero estar desse jeito diante de Deus, né? Eu vou me esconder. Correu para dentro do mato, na mulher. Cegueira. Porque se ele não estivesse cego naquele momento, ele ia entender: para onde eu correr, para onde eu for, Deus vai me ver. Mas a porta larga, ela tem esse domínio, esse poder de não fazermos cair na real, de estarmos dentro dela, sem enxergar as responsabilidades que temos diante de Deus, e que Deus está vendo todas as coisas. Fazer aqui, olha do lado, olha para o outro, nunca se lembra de olhar para cima, né? Ele está lá de cima só. Eu estou te vendo. Cegueira. E isso produz irresponsabilidade. Eu tinha
companheiro de trabalho que sempre ele me dizia: a ocasião faz o ladrão. Aí, o que isso quer dizer? A ocasião faz o ladrão. O que isso quer dizer? O cara pode ser honesto como for. Você coloca lá alguma coisa acessível, aí o cara passa a ver, ele pode pegar, mas de vez ele ser honesto, ele não vai pegar. Mas aí um dia ele está passando por uma dificuldade em casa, o filho está passando por um problema, tem que comprar um remédio caríssimo, e não tem de onde tirar o dinheiro. Aí ele vai passando e vê aquele dinheiro lá naquele canto que ele pode pegar sem ninguém saber. Aí vai ficar em cima do muro, né? Eu vou pegar só para remediar aquele problema. Aí pega a primeira vez, deu certo, comprou o remédio, né? A outra vez que ele passar, já vai ser sem motivo, porque a mente ficou cauterizada, a cegueira tomou de conta. Aí eu entendi o que ele quis dizer: a ocasião faz o ladrão. Às vezes é com boa intenção, a segunda vez já é falta de caráter, porque o caráter foi corrompido. Então o ser humano precisa de limites, e dentro desta porta ele não tem limites, porque ele só enxerga o que ele pode pegar, ele só enxerga o que ele quer. Certo é só o que ele pensa, certo é só os seus conceitos. Os conceitos de Deus não batem com os conceitos dele, então ele não aceita, ele não tem responsabilidade dentro da porta larga, e isso produz para ele conforto. Não tem coisa mais estressante do que você estar sendo cobrado direto, sim ou não? Não tem nada mais estressante do que isso. E dentro desta porta não tem cobrança, não tem, porque estão cegos, não conseguem ouvir, só recebem aquilo que querem. É só o que querem, meus conceitos, minha verdade, meus posicionamentos. O de Deus não me interessa. Embora eu saiba que existe Deus e que Deus está em todos os lugares, mas eu não aceito, porque eu estou cego e automaticamente fico sem compromisso dentro do reino de Deus. E o que isso acarreta? A falta de compromisso dentro do reino de Deus no geral. Tiago capítulo 4, versículo 17: aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu sei fazer o bem, não faço, estou pecando. E estas responsabilidades dentro da porta larga não tem essas cobranças. Quando alguém cita um versículo desse para mim, eu não aceito, não quer dizer nada, porque estou cego. O Deus deste século cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho e a luz de Cristo brilhe para eles. Amém? Isto é o que acontece quando nós estamos decididos a estar dentro da porta larga. Porém, nós vamos meditar agora também na porta estreita, já que nós entramos no assunto. Estou querendo falar sobre as virtudes dessas portas, né? O que elas fazem, o que elas proporcionam em nossas vidas. A porta estreita não é a como eu já falei. Glória a Deus. Liga o sem fio. A porta estreita, ela não é atrativa à carne, como nós já falamos. Ninguém quer ter dificuldade nenhuma, nós queremos conforto. Isso é ruim? Não, é bom termos conforto, é bom estarmos confortáveis. Existem situações que nós temos que passar pelo incômodo para agradar a Deus. Então a porta estreita, ela não é atrativa à carne. Nós não queremos, em hipótese alguma, botar a carne em sacrifício. Isso falando naturalmente, né? A gente não quer.
Porém, Jesus trouxe ela para nós, colocou diante de nós, porta larga e porta estreita. Agora, uma coisa que a porta estreita ela produz na nossa vida, o que acontece? Ela não prega um mundo de fantasias, um mundo ilusório. Ela não prega esse tipo de mundo. Ela prega a verdade, a realidade, porque a única coisa que nos liberta é a verdade. A mentira ela apenas fantasia os acontecimentos e prefigura um mundo irreal, um mundo ilusório, uma utopia. Porém, a porta estreita nos revela a verdade. Das palavras de Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós estamos dentro da porta estreita, nos é pregado a verdade. João capítulo 16, versículo 33, veja o que a palavra de Deus diz, quando estamos dentro da porta estreita: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse: no mundo vocês terão um mar de rosa, será sempre oba-oba, alegria, prosperidade e tudo bababá. Não, ele disse: no mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições. Só tem uma coisa: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Ele quer dizer, se ele venceu como homem, porque Cristo venceu o mundo como homem, não foi como Deus. Nós vamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz que ele, na forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou da sua glória, da sua forma Deus, interagindo como homem, e morrendo morte de cruz, foi fiel até o fim. Então ele se esvaziou, e como homem ele nos ensinou a vencermos o mundo, porque ele venceu. Ele diz: para você vencer tem que ser assim, porta estreita, ver as coisas como elas são, não se vitimizar, não querer ser superior a ninguém, viver a realidade, agindo dentro dos conceitos corretos. Amém? Ela também prega um final glorioso, um final com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A tribulação aqui é momentânea. Nós não vivemos só em agonia, em lutas e em tristeza. Sempre há uma moderação. Deus ele vai moldando o nosso caráter. Às vezes estamos lá em cima, no conforto. Deus desce a gente para o confronto, longe do conforto, e devemos estar lá dentro da porta estreita, enxergando as coisas como elas são. O apóstolo Paulo diz que aprendeu, porque antes ele não sabia. Ele aprendeu a viver tendo em abundância como tendo escassez, na bonança, na alegria e na tristeza, e nada lhe separaria do amor de Cristo, porque ele aprendeu a estar dentro da porta estreita, enxergando as coisas como elas são, e não ilusoriamente. As coisas que se veem, elas são temporais. É uma tribulação que estamos passando, é temporal, é atemporal. Deus vai entrar com a providência e vai tirar o cativeiro, vai tirar a luta, vai tirar o infortúnio e vai nos colocar em momentos de conforto. Também Deus pode nos tirar do conforto e colocar novamente
para trilharmos no deserto, mas tudo é para a glória de Deus, porque estamos em uma sala de aula. Este mundo é uma sala de aula. Nós aprendemos neste mundo com todos os detalhes que passamos na nossa vida. Temos que extrair ensinamentos. Eu trabalhava como operário de máquinas em cerâmica. Não digo nem operário de máquinas, né? Trabalhava auxiliando pessoas que eram os operários das máquinas, né? E lá eu angariei amizades e eles iam me dando dicas. Aí cresci nesse meio, né? Saí, fiquei desempregado um bom tempo. Passei no vale, no deserto, né? Como o pessoal diz, andei no deserto, sol escaldante. Eu não fui com mimimi. Eu nunca fui disso. Ficar me lamentando, porque que eu andei nesse deserto, dentro do deserto, porque eu conhecia a verdade, e eu sabia, dentro da porta estreita existe essa dificuldade, mas eu sabia que meu caráter estava sendo moldado, e eu nunca fui me lamentar, nunca fui me maldizer. Dentro deste período eu procurei aprender outras coisas. Aprendi a fazer bicos em várias situações em que eu nunca pensei em fazer, em mecânica, como servente. Aprendi a trabalhar como servente, coisas que eu nunca trabalhei antes. Eu não gerei no meu pensamento um pensamento negativo, que as portas estavam fechadas e que eu ia passar necessidade. Eu disse: Deus, eu sou jovem, tenho saúde, me dá oportunidades, me dá meios para que eu possa sustentar a minha família. E comecei a trabalhar em áreas que eu não conhecia. Deus foi abrindo ali uma portinha pequena. Eu estava ali quando a festa fechava, ia para outra, se fechava também, mas fui aprendendo. E isso serve até hoje na minha vida. Existem muitas coisas no meu carro que eu mesmo faço, porque eu aprendi a fazer lá atrás. Então, tudo é uma escola. Eu estou só citando um pequeno exemplo da minha vida. Dentro deste mundo, a dificuldade às vezes é um aprendizado moldando o nosso caráter para algo que vem mais à frente, que você vai administrar. E se você não passar por esses momentos difíceis, você não vai saber administrar o que vai acontecer lá na frente. Foi o que aconteceu com José. Se Deus pega José, Joãozinho, 17 anos, coloca lá do lado de Faraó, ele ia matar a raça humana todinha. Ele ia saber administrar. Ele foi para o deserto aprender a trabalhar. Ele foi trabalhar em todas as áreas que os 7 anos de seca iriam exigir dele. Ele aprendeu a ciência dos egípcios, ele aprendeu a agricultura deles, ele via como era que eles estocavam o alimento e usou aquilo como ferramenta para o que ia acontecer. Então, dentro da porta estreita, mesmo passando pelo vale, nós estamos diante da verdade, de como agir, porque é a leve e momentânea tribulação que vai passar, porque a que está preparado para nós é uma eternidade de glória. Não pode se comparar com essa tribulação aqui. Nós vamos chegar lá, irmãos, dentro da porta estreita, mesmo sendo estreitinha, dificultosa, e andamos com dificuldade, vamos chegar lá. Agora, uma coisa interessante acontece, que se a chave abre as duas portas, isso indica que eu posso entrar dentro delas na hora que eu quiser, entrar e sair, enquanto eu estiver com vida. Sim ou não? Eu tenho livre-arbítrio. De repente eu quiser chutar o pau da barraca, como diz os cearenses, né? Chutar o pau da barraca é aquele pauzinho que segura a barraca e a barraca cai em cima, né? Na hora que eu quiser fazer isso, chutar o pau da barraca, embora que eu me despedaçe todinho, eu faço. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer, eu sou ser humano, Deus me deu este poder, me deu esta chave, então eu posso fazer. Então, enquanto eu estiver em vida, eu posso circular nessas portas.
enquanto eu estiver com vida. Interessante é porque eu não sei até quando eu vou estar vivo, né? Se eu soubesse era bom demais, né? Eu ficava lá na porta larga, amanhã eu vou morrer, aí eu entrar na estreita. Era bom demais, né? Mas enquanto eu estiver com vida, eu vou ter a oportunidade, porque eu tenho um livre-arbítrio de entrar na porta larga e na porta estreita. São decisões tomadas. Em uma outra mensagem eu disse que nós somos o resultado das nossas escolhas. O que eu escolher ser, eu vou ser. Se eu escolher ser um homem de caráter, eu vou ser, e vou lutar para isso. Se eu escolher ser um mau caráter, eu vou ser um homem mau caráter e vou lutar para isso, porque eu tomei essa decisão, tá certo? Agora uma coisa interessante, que quando eu lia esta mensagem, eu nunca tinha parado para meditar. Eu posso estar dentro do santuário, santificado a Deus, consagrado a Deus para nós adorarmos a igreja, e posso estar dentro da porta larga sem saber, perdido. Satanás, ele é sagaz, irmão. Onde era que Adão e Eva estavam? No paraíso, no lugar às mil maravilhas. Tu quem se lembra do bem, você pensa logo, é um paraíso, né? Não tem lá aquela mente. Eles estavam no paraíso. A mensagem entrou em Eva aqui, ó. O diabo não pegou na mão dela e disse, você vai comer a força, não, entrou aqui. As vozes do maligno, os ensinamentos do maligno começou a entrar aqui. Ela estava dentro do paraíso. Então nós podemos estar dentro do santuário, consagrado a Deus, onde nós vamos louvar a Deus, onde nós vamos servir a Deus, e estamos buscando a Deus, estarmos dentro da porta larga, sem saber, perdidos, sem saber que estamos dentro dela. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é conselho? Está referente a ensinamento, a aprendizado, o que nós temos por certo. Eu vou te dar um conselho, que você não toque os dedos naquela tomada ali, porque se você tocar, você vai levar um choque. Isso é um conselho, é um ensinamento. Eu sei que vai acontecer isso, se alguém tocar vai levar um choque. E eu absorvo. Então a Bíblia diz que a gente não deve absorver conselho dos ímpios, ensinamento, porque então nós podemos estar dentro do santuário e estarmos dentro da porta larga. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 8. Diz assim as Sagradas Escrituras: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca diligentemente até achá-la? Lucas capítulo 15, versos 8. A dracma representa os servos de Deus, a mulher representa o próprio Deus, ou o missionário, ou o pastor. Podemos também fazer essas conjecturas, mas as dracmas representam os servos de Deus. Onde era que a dracma se perdeu? Dentro de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. Tinha 9 lá no pescoço da mulher ou na cabeça. Estava faltando uma e ela não sabia onde é que estava. Ela se perdeu. A dracma se perdeu. Estava dentro de casa. Nós podemos estar dentro do santuário, perdidos. E quando é que isso acontece? Parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutível. Está no santuário, está orando a Deus, está ouvindo a palavra de Deus, mas continua fazendo tudo errado, porque o mundo sufoca
o que está sendo semeado. A semente vai querer nascer e os prazeres do mundo, as dificuldades do mundo, as coisas do mundo, os ensinamentos dos ímpios sufocam a semente, ela não consegue frutificar, germinar. Não? A dracma estava perdida dentro de casa. Dentro de casa. Quantos crentes não estão dentro da casa de Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra, cantando, louvando, pregando, fazendo tudo, e aparentemente, visualmente, achamos que está tudo bem, mas quando vai para o íntimo, para o que crê, para o que ele tem como firmamento, conceitos da palavra de Deus, não aceita, não quer, rejeita, não desce para o coração. Conheci tantas pessoas, canta bem, prega bem, fazem tudo certinho dentro da casa de Deus, cuida da ornamentação do templo, está frequentemente dentro da casa de Deus, mas não perdoa. Não perdoa, coração fechado para perdoar, intrigado com pessoas. E por que eu estou falando isso aqui? Para que haja cura. Essa é a função do alimento da palavra de Deus, né? O alimento é para dar vida. Existem assim pessoas, por fora é uma bênção, ornamenta a igreja, canta bem, prega bem, faz tudo direitinho, mas não perdoa, não consegue perdoar, não consegue ajudar. É aquele servo de Deus que é tipo um agente secreto. Você só sabe que ele é crente quando está na igreja, quando está em casa, quando está no trabalho, quando está no colégio. Não é, não representa, não tem conceitos, por tudo é levado. Já conheci pessoas dentro da casa de Deus, louvando a Deus, que era uma bênção. Quando cantava, a gente sentia a presença de Deus. Entra na faculdade, começa a receber conceito de ímpios e guardar aquilo no coração, quando de repente aqueles ensinamentos contrários às verdades da palavra de Deus desceram para o coração e continuaram dentro do templo, louvando a Deus, ornamentando o templo, cantando, orando, mas estavam dentro da porta larga, perdidos, sem saber que estava lá. Quando de repente, na sua mente, fornicação já não é mais pecado, porque aprendeu que o jovem tem que ter liberdade sexual, e aprenderam dentro das faculdades. Já aprenderam que usar droga já não é mais pecado, mas estavam dentro do templo, louvando a Deus dentro do templo, ouvindo a palavra, sendo ensinado, mas estavam perdidos dentro de casa. Quando de repente a moça casa, poucos dias larga o marido e vai viver com a mulher, porque para ela já não é mais pecado, é comum, porque o ensinamento dos ímpios entrou no coração, estava dentro do templo, ornamentando o templo, cantando, louvando, adorando a Deus, mas o principal não estava acontecendo. Os fundamentos da nossa fé não estavam descendo no coração. Entrou outra mensagem. As dracmas também nos traz um outro ensinamento. Segundo a cultura dos hebreus, quando umas jovens, as dracmas eram moedinhas, né? E elas usavam 10 como colar ou como utensílio que cobria ali a sua fronte, né? A sua testa.
Quando ela passava com as 10 completinhas, ela estava dizendo que queria compromisso. Ela queria casar. Ela queria encontrar alguém para instituir uma família e queria casar. Então, os jovens que haviam já sabiam. Se interessasse, já ia falar com o pai, já marcava ali a chegada para conversar, né? E marcar as vias de fato. Porém, se ela passasse com 9, quem via, os jovens que haviam, diziam: ela não quer compromisso, porque era a mensagem que passava para quem estava vendo, ela não quer compromisso. Então, quando a pessoa toma a atitude de estar dentro da porta larga, ela está dizendo, mesmo estando dentro do templo, ela está dizendo: eu não quero compromisso, eu sou apenas religioso, eu não sou cristão, eu sou religioso. E religiosidade tem matado muita gente com cri-cri, mimimi, de dogmas religiosos, mas não busca a verdadeira fé das Escrituras Sagradas. Amém? E isso pode acontecer mesmo estando dentro do templo. Mas uma coisa nós sabemos: a mulher que representa Deus, ela vai varrer a casa, ela vai acender as luzes, ela vai virar móveis, afastar a cama, vai afastar tudo em busca da que está perdida, dentro de casa. E com essa forma, nós vamos sempre combater o mal com a pregação da palavra. Amém? Nós sempre estaremos aqui ministrando a palavra, mas nós não vamos forçar ninguém a servir a Deus como ele tem que ser servido. Nós vamos mostrar como é. E conhecereis a verdade vos libertará. É essa a verdade do evangelho que pregamos, que liberta a pessoa da mentira para viver a verdade. Amém? Vamos mais adiante. Já entendemos que religiosidade não salva ninguém, né? Já entendemos que estar dentro da porta larga necessariamente não quer dizer que estamos no mundo, lá fora, né? Fisicamente, podemos estar aqui dentro e estarmos dentro da porta larga, por atitude própria, por decisão, perdidos. Mas entendemos que dentro do santuário há um Deus se esforçando, limpando tudo, para nos mostrar a verdade, para que caiamos na realidade. Amém? Bom é estarmos dentro da porta estreita. É dificultoso? É. Mas estando dentro da porta estreita, nós entendemos uma coisa: estamos dentro do centro, estamos no centro da vontade de Deus. No primeiro versículo, que é o 13 desta leitura que fizemos, Jesus já inicia dizendo o que ele quer. Da mesma forma que Deus falou com Adão: coma de todas as árvores do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Ele já disse o que queria. Jesus começa a parábola dizendo: entrai pela porta estreita. Olha aí a vontade de Jesus. Entrai pela porta estreita. Ele já marcou o domínio. A minha vontade é que você esteja dentro da porta estreita. E o que acontece com quem está dentro da porta estreita? Vou citar alguns versículos aqui que são promessas de Deus e que se cumprem em nossas vidas. Salmo 1, versículo 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Porque vai estar sempre dentro da verdade. Você não vai fantasiar as coisas, você vai estar dentro da verdade, e a verdade liberta.
tudo o que fizer prosperará. A proteção de Deus vai estar sobre você, porque você está dentro da porta estreita. Mateus capítulo 25, versículo 34 diz assim, Jesus falando: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo se formasse, as pessoas pensam que Deus foi pego de surpresa, e quando o homem peca, e Deus bota a mão na cabeça: meu Deus, e agora? E agora o que eu vou fazer? O plano B, Jesus Cristo. Não, já estava projetado antes da fundação do mundo, porque na presciência de Deus, Deus sabe das coisas antecipadamente. E ao fazer o homem, Ele queria manifestar a sua glória. E essa manifestação Ele vai nos revelar um dia, quando estivermos diante dele: olha, eu fiz você por causa disso, mesmo sabendo que você ia cair, mas eu te fiz por isso e por isso. Ninguém sabe essa pergunta, só Deus. E Deus vai nos revelar naquele dia glorioso. Glória a Deus. Então isso faz parte de quem está dentro da porta estreita. Tudo que fizer vai prosperar. Às vezes o cara com salário mínimo prospera, é feliz, tem alegria, mantém a sua família, não falta o alimento, estamos ali unidos. E às vezes o cara ganhando 10 salários mínimos, é todo tempo em aflição, é todo tempo em agonia, não tem paz, não tem harmonia dentro de casa, porque não tem a verdade de Deus, né? E a verdade é uma pessoa, o nome dela é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. É Jesus a verdade. E no final, Apocalipse capítulo 22, versículos 1 ao 5. Olha aí para quem está dentro da porta estreita, sofrendo as perseguições por causa da palavra, passando muitas vezes pelo deserto, pelo vale, mas sendo próspero diante de Deus. Veja o que está preparado para ele. E nos mostrou um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Olha aí, é o final. Esta leve e momentânea tribulação que passamos quando estamos dentro da porta estreita, nos resultará um peso muito excelente de glória, porque teremos um corpo igual ao de Cristo, onde o dinheiro não pode comprar. O nosso tesouro vai estar com o Senhor, onde a traça não pode tocar, onde o ladrão não pode roubar. Mas isso é para quem está dentro da porta estreita. Então é por isso que todos os dias nós dizemos: estamos na luta, mas sabemos que somos vencedores. Estamos caminhando com dificuldade, mas nós sabemos que no fim deste caminho é a vida eterna. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, e que esta palavra nos encha de fé e disposição para estarmos dentro da porta estreita. Amém.